Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um podcast, dessa vez cumprindo a nossa obrigação de prestar informações a respeito do processo eleitoral aos nossos telespectadores, sobretudo com relação às eleições municipais aqui em Ananindeua. Nós temos hoje o Thiago Bessa, candidato do PSOL, número 50, que concorre à Prefeitura de Ananindeua. Foi um dos sorteados para estar aqui hoje, nesta terça-feira, participando do nosso podcast. Thiago, muito obrigado pela sua presença. Um prazer estar aqui contigo e com a tua equipe. Muito boa recepção. Legal. Thiago, nós vamos iniciar logo fazendo uma pergunta básica que vai permear todas as demais entrevistas aqui. O que é que tu propõe para mudar a Ananindeua para melhor, para apresentar para a população e para o eleitor o teu nome como candidato a prefeito? Olha só, eu tenho formação em Direito, Geografia, mestrado em Desenvolvimento Sustentável e algumas especializações, incluindo a área de Gestão Pública, tá? O nosso programa ele foi estruturado em 5 eixos prioritários, que são cuidar da nossa gente, que envolve uma série de temas centrais para a população, como educação, saúde, segurança, assistência social, coisas que são negligenciadas mesmo hoje pela prefeitura, né? A gente tem também outros 4 eixos são, segundo, democratizar o uso e ocupação do território, que envolve uma série de situações relacionadas à habitação, mobilidade, entre outras coisas que exigem obras públicas, tá bom? Economia a serviço do bem viver, porque não basta a gente pensar a economia do município, a gente precisa pensar a economia do município a serviço das pessoas, porque são as pessoas que têm que mover as ações de um governo. A gente também pensa a valorização da diversidade. Esse é o eixo 4 para a gente. É fundamental que todas as nossas propostas elas sejam transversais. Então, o que acontece? A gente tem pensado, por exemplo, políticas que são centrais, mas que elas também estão alinhadas com os diversos setores da sociedade, seja as populações em situação de vulnerabilidade, seja as necessidades de obras que a gente tem no município, seja a necessidade de construir um município para as pessoas. E a gente também tem o governar junto com o povo. Por que isso? Para a gente é prioridade máxima governar junto com o povo. Isso quer dizer programa de participação popular, isso quer dizer o povo elegendo as prioridades dentro do orçamento. A gente tem hoje, em Ananindeua, as contas públicas fechadas. É muito difícil, isso foi uma dificuldade ao montar o programa de governo, examinar, por exemplo, os dados públicos. Tem muitos dados assim que são publicizados por conta da narrativa que a prefeitura coloca. Por exemplo, tem dado que fala no site da prefeitura, notícia falando em 1,5, quase 1,6 bilhão de orçamento em 2023, o terceiro município com menor comprometimento de pagamento com a folha no estado. Eu não acho que isso seja exatamente um dado para se orgulhar, sabe? Porque, no final das contas, se a gente for pegar, serviço público é mantido por servidor. Se tu não tem servidor, tu não oferece serviço público. E, infelizmente, existe uma falta de serviços públicos em Ananindeua. A gente sabe que o primeiro pronto-socorro está sendo aberto agora e mal funciona. Fecha, abre, nessa briguinha dos grupos que sempre dirigiram esse município. A nossa campanha, a nossa candidatura sempre esteve na oposição a esse mesmo grupo que dirige o município, porque é tudo o mesmo grupo. Até alguns meses atrás, todas as outras candidaturas eram aliados políticos. Por que agora tem vários? Porque houve uma briga, houve um racha, e isso abre também espaço para o surgimento de uma via democrático-popular, para o surgimento de uma via que priorize o povo. Então, a gente vai construir o primeiro governo do povo em Ananindeua. Vai ser um governo
para governar para as pessoas, para cuidar da nossa gente, para mudar o município e modernizar essa cidade. A gente tem grandes janelas de oportunidades sendo abertas agora. Por exemplo, a COP30. Sequer ouvimos falar dela nessas eleições por via dos outros candidatos. A gente quer trazer investimentos para Ananindeua, para gerar emprego, para gerar renda, para construir um município que seja terra de bem viver, que seja terra onde as pessoas tenham dignidade, onde as pessoas consigam, inclusive, transitar entre os bairros. Já percebeu que hoje tu não tem transporte público que ligue todos os bairros do município? A gente tem visto essas mesmas elites que governam Ananindeua governarem pensando Ananindeua como um conjunto de periferias da capital. Isso tem que mudar. A nossa primeira ação de governo, na verdade, vai ser o Muda Ananin. O que é o Muda Ananin? O Muda Ananin é um programa de renda cidadã, uma renda básica que vai dar à população dignidade. A fome ainda é presente no nosso município, tá? Esse problema da fome a gente vai resolver com renda básica, mas não basta simplesmente dar uma renda para a população sair dessa situação de fome e miséria para que isso fique permanente. A gente precisa fazer com que a população tenha formação profissional. Então, esse programa Muda Ananin, inclusive, é um conceito, tá? Sabe que a Ananin é uma árvore, né? Uma árvore que dá flores vermelhas. Olha só. O Muda Ananin, ele vai ter... E muda é uma planta, né? Então, todos os estágios. A gente quer ver a nossa população crescer economicamente, se empoderar do seu destino. Para isso, a gente tem que primeiro cuidar dessas pessoas. A gente precisa da renda, a gente precisa da formação profissional e a gente precisa dar também assessoria e financiamento para que possam empreender e gerar renda aqui dentro do município. Já parou para perceber que todos os problemas são integrados em Ananindeua? Todos os problemas eles têm múltiplas facetas. Se os problemas têm várias faces, por que as soluções são desintegradas? As soluções têm que ser integradas. Olha só, isso vai casar, inclusive, com outras iniciativas. A gente vai criar também um Banco do Povo para financiar. A gente vai criar uma incubadora de negócios em Ananindeua. E isso vai estar a serviço de fazer com que essas pessoas não precisem mais dessa renda cidadã durante toda a sua vida. A gente também tem a gente elegeu 5 propostas prioritárias, tá? O Muda Ananin é essa primeira, tá? Baseada em renda cidadã, em formação profissional e em assessoria e financiamento para a empregabilidade, tá? Olha só, a gente quer criar 5 céus de Ananin. Tu conhece os céus que foram criados na gestão da Marta em São Paulo, muito tempo atrás? A gente quer criar algo similar, mas algo também específico para a nossa realidade. A gente elegeu, a princípio, 5 territórios onde que tem adensamento populacional, onde a gente consegue criar esses céus, tá? Só beber um pouquinho de água. Fique à vontade. Teria os locais para a instalação dessas estruturas? Temos. A gente está propondo criar 5 céus de Ananin, um na Cidade Nova, um na Guanabara, um no centro, um no Distrito Industrial e um no Paá. Nenhum aqui por lá do sul? Águas Lindas, Águas Brancas? Pronto, o do centro é aqui. O centro seria aqui. Isso, é para cá, para atender essa região. A gente também vai ter um aqui na Guanabara. Então, e um no distrito também, que, querendo ou não, é um bairro que, embora esteja nessa definição de norte-sul, que é uma definição, inclusive, errada. Já pegou o território inteiro de Ananindeua? Se tu for usar a BR para determinar sul e norte, a maior parte do território está no norte. Né? A gente tem 9 ilhas. Sul que era um lado muito esquecido, porque o norte, ele era ali, Cidade Nova, sempre teve uma infraestrutura, sempre foi bem atendido, digamos assim, por conta do planejamento urbano. A questão é justamente essa. Ananindeua não é uma cidade que tem planejamento.
a Cidade Nova, ela é herdeira de um planejamento que ele vem de uma política nacional, a política das Coabs. Se tu for ver, o Jardim Tropical, que é aqui no posto lá do Sul, também seria uma área dessas, né? De melhor infraestrutura, mais planejado e tudo mais, porque está tudo dentro da política de planejamento. Se tu começas a vender tudo que é público, começa a falar que o que é público é ruim, o que é privado é bom, isso começa a gerar os problemas que a gente vive hoje. Na verdade, todos os problemas de Ananindeua são frutos justamente dessa política neoliberal, dessa política da extrema-direita que sempre governou aqui. Porque, embora os personagens possam não ser exatamente da extrema-direita, os governantes, pelo menos, exceto alguns agora que estão se postulando nessa eleição, a política é. Porque a política neoliberal, ela provocou uma desestruturação dentro de um aparato de governo que sequer tinha se instalado por completo. Qual é a grande ação? Qual foi o grande eixo de desenvolvimento de Ananindeua em todos esses anos? Consegues dizer? Eu não consigo. Muito bem, Tiago. E qual seria a tua proposta para resolver a questão da saúde? O que tu tens em relação à saúde como proposta para melhorar esse atendimento para a população de Ananindeua? Olha só, na saúde, primeiro a gente vai colocar esse pronto-socorro para funcionar e para funcionar com capacidade de atender toda a população, porque saúde não pode ser mercadoria. A gente não pode ver o que se denuncia hoje, principalmente nesse período eleitoral, troca de consulta, troca de exame, troca de remédio, troca até de caixão por voto. Isso não pode ser a realidade. A gente precisa garantir direito. Só se garante direito expandindo o serviço público e dando direito à saúde para a população. Isso quer dizer pronto-socorro funcionando com capacidade de atender a nossa população. Isso quer dizer as UPAs funcionando cada vez melhor. Isso quer dizer também uma expansão, inclusive, da atenção primária. A criação de um robusto programa de saúde da família aqui no município. Todas essas políticas de saúde, todas elas, podem ter financiamento federal, podem ter verba captada. A gente não precisa, inclusive, fazer aumentos abusivos de IPTU e qualquer outro tributo municipal. A gente tem capacidade, inclusive, de fazer com que o município arrecade mais. A gente sabe como. Junto a gente vai fazer, junto com o povo, tá? Assim, é muito importante dizer que nessa área da saúde, o município sempre teve problemas. Olha só, sabes que dentro do SUS, e o SUS funciona, existe uma coisa chamada pactuação, né? A pactuação, ela tem que ser feita para que tu possa, inclusive, integrar a tua rede municipal com outra rede municipal, com redes estaduais e tudo mais. Por quê? Porque a população, às vezes, precisa de um serviço que a gente não tem capacidade de oferecer. Então, a gente vai pactuar, por exemplo, com a capital e com todas as cidades que tiverem aparato hospitalar, que a gente possa usar também para atender a nossa população, para que todo mundo tenha o direito à vida garantido, sabe? É horrível tu ter situações como, por exemplo, a que a minha família vivenciou. Eu tenho uma tia muito querida que faleceu na UPA do distrito. Por quê? Porque, basicamente, não tinha pactuação, a gente não conseguiu transferir ela para Belém, a gente não conseguiu fretar uma UTI móvel a tempo. Então, a gente tem essa grave dificuldade no município que é relacionada à saúde e que não tem sentido. Como é que a maior parte da minha população é atendida em Belém, numa emergência, nos pronto-socorros da 14 do Guamá, e eu sequer faço pactuação com a capital para fazer o repasse do recurso e a regularização dentro do sistema de transferência de pacientes e leitos que existe no SUS.
eu acho que isso, dentro de um governo, de um médico, isso acontecer, isso é algo muito errado. É uma desatenção. E aí tem que se pensar, a saúde está sendo pensada como mercadoria ou como direito? No nosso governo, a saúde vai ser pensada como direito. Essa lógica de transformar tudo em mercadoria vai acabar. Governo não é balcão de negócio. Muito bem. E com relação à educação, Tiago, como é que tu estás percebendo a necessidade de melhorar a educação no município? O que tem de proposta para dentro dessa área? Olha, primeiro que a gente quer expandir a rede de educação. Assim como a saúde, a educação e inclusive a assistência social, elas têm financiamento federal, tá? A gente consegue captar recursos. Então a gente tem como expandir a rede de educação, a gente tem inclusive como criar creches em tempo integral. Por que a gente não tem creches em tempo integral? Para que as mães no município consigam inclusive deixar os filhos na creche e procurar emprego, empreender, ter renda. A gente é uma necessidade, é uma urgência. Dentro da educação, mas não é só na educação, a gente vai criar 5 céus de Ananinha. Esses 5 céus que a gente falou ainda há pouco, eles vão ter creche em tempo integral, eles vão ter uma série de estruturas que vão dar suporte à população na educação, porque educação, existe a educação formal e existe todo o resto que também é educação, tá? Ter direito a cinema, ter direito a teatro, ter direito aos espaços, inclusive de lazer, isso também é educação. Agora, o seguinte, a gente já tem uma rede municipal de educação com escolas que algumas têm quadras, que tem um aparato, e isso também precisa ser democratizado, tá? Olha só, hoje essa presença da prefeitura e do governo nas periferias é uma coisa que se materializa principalmente pelas escolas e postos de saúde. As escolas têm um aparato físico que pode dar suporte à comunidade para reuniões, para o próprio lazer mesmo. O uso de uma quadra faz toda a diferença para uma população, principalmente jovem. A gente sabe que criar, por exemplo, um programa de oficineiros, onde a gente contrate gente da própria comunidade para dar oficina de capoeira, de dança e tudo mais, e isso não precisa sequer elevar a carga de trabalho dos profissionais da educação, que é uma preocupação. A gente conversou essa proposta dos 5 céus e do uso da rede escolar de Ananindeua com os professores, com o sindicato de educadores, de profissionais da educação, e a gente sabe que existe uma preocupação deles, porque efetivamente toda mudança que chega sempre chega ofertando mais carga de trabalho e uma complexidade ainda maior do trabalho desses profissionais. A gente não quer fazer isso, tá? A gente quer valorizar os profissionais. E isso não é só na educação, a gente quer valorizar todo o servidor público. Para isso, a gente precisa qualificar eles, a gente precisa ter escola de gestão, a gente precisa integrar as coisas. Olha só, sabia que uma escola de gestão pública municipal, ela pode inclusive oferecer cursos superiores aos seus profissionais, ela pode oferecer inclusive para o público comum, porque existe um programa de facilitação dela ser reconhecida como instituição de ensino superior pelo MEC, sabia? As escolas de gestão pública é uma política de Estado brasileira. Por que a gente não tem as políticas de Estado nacionais, seja na educação, seja em todas as outras áreas, implantadas e abraçadas pela Prefeitura? Por que a Prefeitura deixa, inclusive, de captar esses recursos para melhorar a vida do nosso povo? Eu acho que tem um problema que ele é muito grave. Tem um problema que são as prioridades. Enquanto o povo não for a prioridade do orçamento, enquanto o povo não for a prioridade das decisões políticas do município, nada disso muda. A gente só tem condições de mudar quando a gente pensa que o povo deve decidir, que o povo deve ser a prioridade. A gente vai criar a renda cidadã Muda Ananinha. A gente vai criar também o Ananinha Integrada. A gente vai criar também o IPTU Verde, que também vai contar com a revisão do aumento abusivo que houve, tá bom? A gente vai criar 5 céus de Ananinha e mais
O outro programa, que também para a gente é prioridade máxima, é Terra de Bem Viver, Saneamento para Todos. A gente tem em Ananindeua uma prioridade para essas 5 ideias. A primeira, como eu já tinha te explicado, ela consiste basicamente em renda cidadã, em formação profissional e numa incubadora para que se gere grandes negócios a partir da própria população, tá bom? A gente tem na Ananinha Integrada uma necessidade de criar uma frota própria, reguladora de ônibus, onde a gente consiga ter isso integrado com um terminal hidroviário, para que o povo das 9 ilhas do município tenha direito de acessar a cidade, acessar tudo que a cidade oferece. A gente também quer fazer o IPTU verde. Por que o IPTU verde? O IPTU verde ele é uma iniciativa para a gente fundamental. Já percebeu que a casa de gente pobre em Ananindeua sempre tem um quintal permeável, com planta, às vezes até algumas culturas alimentares nos seus quintais. Esses quintais verdes, esses quintais ecológicos com solos permeáveis, eles merecem um desconto no IPTU. Por quê? Porque eles contribuem, inclusive, com uma política de captura de carbono, com uma política de transição energética na cidade. Porque a gente tem uma realidade que é de uma cidade amazônica. Então, numa cidade amazônica, a gente não pode estar de costas para o debate da sustentabilidade. Nós temos obrigação, inclusive, de dar exemplo nesse quesito. A gente tem em Ananindeua algumas casas que hoje já geram, inclusive, energia eólica, energia solar e outras fontes renováveis. Quem gera também energia renovável também vai ter acesso ao IPTU verde, tá bom? A revisão do aumento abusivo, ela diz respeito àquele aumento que aconteceu, que algumas pessoas se queixaram, que foi em torno até superiores a 300%. É verdade que existe todo um cálculo a ser feito sobre isso, mas se a gente for fazer esse cálculo de forma técnica, a gente vai chegar à conclusão que uma rua com asfalto meia boca, onde não tem rede de drenagem, onde não tem abastecimento de água potável, que é a realidade da maioria das ruas dessa cidade, não pode ser cobrado um IPTU nesses montantes que tem sido, tá? É muito absurdo que a população seja penalizada pela falta, inclusive, do poder público ter uma política de planejamento eficaz. Planejamento serve para isso, serve para que a gente saiba de onde vai captar o recurso, para melhorar a infraestrutura do município, para que a gente tenha acesso a toda uma rede de serviços públicos que ofereça qualidade para a nossa população. Quando a gente fala da criação dos CELs também, a gente fala de serviços integrados, a gente fala de educação, de meio ambiente, de esporte e lazer, de acesso ao espaço público, do direito à cidade em si. E o direito à cidade nas suas múltiplas dimensões. A gente também fala da terra de bem viver, né? Terra de bem viver é um programa que a gente vai criar que basicamente ele vai cooperar com o IPTU verde também para que a gente tenha um programa de regularização fundiária embutido, que a gente tenha um Minha Casa Minha Vida na Ananindeua, para que a gente tenha acesso às políticas públicas que são necessárias para o bem viver da população, para o bem comum do nosso povo. A gente precisa realmente tratar as pessoas com dignidade. Então, a gente quer criar esse Terra de Bem Viver com essas múltiplas facetas, tá? Vai ter programa de regularização fundiária que vai dar o título de propriedade, aquele título que a gente pega lá no cartório de imóveis. Vai ter também acesso à água potável, vai ter também acesso a toda uma gama de serviços que hoje a gente tem negados para a gente. É verdade
que o asfalto, a pavimentação são importantes e a gente vai ampliar isso, mas a gente não vai fazer de uma forma qualquer, jogar asfalto pelo asfalto. A gente vai colocar asfalto com drenagem, porque não é possível que se aumente a impermeabilização do solo sem colocar a rede de escoamento das águas. Chove, e chove muito. Você sabia que essa região do Brasil onde a gente está é a região que mais chove? A gente tem uma cidade que ela está localizada por conta da influência das massas de ar no clima, que mais chove no Brasil. Não é à toa que até a nossa agenda diária gira em torno disso. Aquele negócio de se encontrar depois da chuva da tarde não é um negócio só de Belém, é um negócio de Ananindeua. Nós somos uma cidade geminada de ponta a ponta e a região metropolitana inteira está inserida dentro desse contexto, dentro de um contexto onde o clima, o solo, tudo isso faz diferença para o planejamento urbano. A gente precisa de uma cidade que consiga, inclusive, aumentar a sua rede de saneamento, sabe? E isso só se faz com política pública, e só se faz acessando recursos federais, que a gente tem como acessar. Isso requer um governo que consiga trabalhar junto, que entenda os desafios de Ananindeua e pense em Ananindeua de ponta a ponta. Pense as 9 ilhas, pense os diferentes bairros e consiga integrar tudo isso dentro de um projeto de cidade. Se tu olhar lá no Divulga Candi, tu vai ver que tem as propostas de cada candidato, né? O nosso programa tem 50 páginas. O programa dos outros candidatos tem mais ou menos 10, 20, são esboços de compilados de ideias que não estão muito bem pensadas. É bom que se diga. O nosso projeto não é só porque ele é maior, tá? Não é só porque o documento que a gente colocou lá tem 50 páginas. Esse documento ele expressa um projeto de cidade para Ananindeua, um projeto de cidade democrática, um projeto de cidade popular, um projeto de cidade que ele comporta todas as dimensões da vida e pensando os sujeitos sociais envolvidos. Essas políticas e esses projetos que a gente tem apresentado aqui, em outros lugares e nas ruas mesmo, são projetos que eles não focam nas pessoas em si logo de cara, mas se tu for ver, eles atingem toda a população e atingem com prioridade as mulheres, com prioridade as mães, com prioridade as pessoas que mais precisam, LGBTs, mulheres, pais solteiros. A gente tem uma cidade que precisa de cuidado. Primeiro, se cuida do povo, segundo, da infraestrutura e terceiro, faz com que a gente tenha uma cidade que funcione e um povo orgulhoso. Tiago, eu queria que tu aprofundasse um pouco mais essa questão da tua visão a respeito da infraestrutura urbana de Ananindeua e também com relação à mobilidade. E eu vou até fazer uma provocação, né? Nós estamos enfrentando aqui um problema muito grave, que é esse caos no trânsito da BR-316, que é a principal via de acesso e saída de Ananindeua, né? E, obviamente, é uma obra do governo estadual, né? Com recursos de um empréstimo feito há 5 anos atrás e que impacta muito a vida de quem mora ou trabalha ou precisa entrar e sair da capital, né, através da BR-316. Mas a questão da mobilidade, da infraestrutura, envolve outras áreas, né? Nós temos ali rotatórias ali por dentro do Coqueiro, por dentro né, dos bairros que integram ali aquela área de Cidade Nova, com muitos problemas, né? Nós tivemos recentemente acidentes fatais, né, com vítimas. Um caminhão atropelou recentemente uma dupla que vinha numa moto. E assim, muitas áreas que precisam de resposta de quem está se propondo a governar essa cidade. Como é que tu estás vendo isso e quais são as tuas propostas para esse segmento? Olha só, tem muitas coisas que elas podem ser feitas, tá?
Tem coisas, inclusive, que requerem menores esforços. Olha só, Ananindeua continua sendo uma cidade dormitório, apesar de muita gente anunciar o fim de Ananindeua como cidade dormitório, isso ainda é o caso. É por isso que tem esse movimento pendular entre os nossos bairros e a capital, e a gente tem esses congestionamentos absurdos, além dessas obras de infraestrutura que tu citou e que acabam se prolongando no tempo, né? Por que essa obra na BR, que foi prometida ser muito mais rápida, ela não se finaliza logo? Eu acho que isso tem a ver, não é com a falta de recursos. A gente vive num estado que ele é um estado rico. A gente está na região mais rica do mundo, na verdade. E a gente tem também um município que tem um orçamento bastante considerável. Tu sabia que, por exemplo, pelos dados que a própria prefeitura anuncia, a gente tem quase metade do orçamento da capital, enquanto tem apenas 1/3 da população e é o terceiro menor município em extensão territorial do estado. Então, por que a gente não consegue resolver os problemas do município? Não consegue se resolver porque essa mobilidade ela é pensada basicamente para servir a esse movimento pendular. Primeiro, se a gente consegue criar e gerar emprego aqui, a gente já melhora um pouco o trânsito. Mas se a gente abre vias que são vias norte-sul, se a gente consegue, inclusive, comprar essa frota própria de ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, para dar conforto e dignidade à população, a gente torna o serviço público de transporte muito melhor e retira um pouco dos carros que estão na rua. Porque, vamos ser muito franco, qual é o ananindeuense que não quer ter um carro, que não quer ter uma moto, diante da precariedade do transporte público que tem aqui? Olha só, com todos os problemas que o transporte possa ter também, a Prefeitura de Ananindeua não pode se eximir desse debate. Como é que toda a frota é regulada por Belém? Se Ananindeua é um município que, como a gente já falou, tem inclusive orçamento, poderia estar inclusive captando recurso para financiar uma frota própria, para ter inclusive tarifa zero aos domingos, para ter passe livre para a juventude, para ter linhas de ônibus que liguem os bairros. Por que quem está no Águas Brancas não pode sair com um transporte público para o distrito, para o Pará e para a Cidade Nova? Por que quem está no distrito não pode ir para Guanabara com transporte público? Por que a gente não consegue acessar um serviço público de mobilidade com eficiência? Por que a gente não pega e cria um terminal hidroviário para conectar as 9 ilhas? Por que não se usa, inclusive, as experiências? Não precisa fazer nada novo, sabe? A gente precisa aprender com as experiências que existem e impulsionar a partir do nosso povo, entendendo que o povo ele não é o problema, ele é a saída. Olha só, se tu vai em qualquer ilha de Ananindeua, tu vai perceber que tem população, e a população faz uso de várias embarcações. Agora, é claro, uma família que tem uma embarcação e precisa dar essa embarcação o escoamento da sua produção, levar as crianças para as escolas, enfim, fazer todos os serviços de transporte que tem. Basicamente, a população tá se virando sozinha. Isso não é só nas ilhas, né? Como a gente falou, não é só o sonho do ananindeuense médio. É, inclusive, um dos endividamentos de qualquer cidadão dessa cidade é o financiamento da moto e do carro. Tem muita gente aqui, uma classe média baixa aqui, que tem moto e carro, às vezes comprometendo um orçamento que daria um bem-estar muito melhor à sua família. E sabe que o custo de manutenção desses equipamentos também é alto. Se a gente tivesse transporte público de eficiência, onde a população fosse tratada com dignidade, não fosse tratada como um gado, isso daria solução a esse problema dos grandes congestionamentos, isso daria solução ao problema da mobilidade entre os bairros, isso inclusive impulsionaria o comércio local.
A geração de emprego aqui, inclusive no terceiro setor, no setor de serviços, ela é muito prejudicada por isso. Tu sabes que ali na Cidade Nova já tem uma rede de serviços bastante razoável perto do resto da cidade, né? Agora, me diz uma coisa. Uma pessoa que é um jovem aqui do Águas Brancas vai para lá como? Porque a renda média não permite que a pessoa fique pegando táxi ou Uber o tempo inteiro, qualquer aplicativo que seja. Isso é um drama social aqui na Ananindeua. A gente precisa resolver isso. E resolver isso não é simplesmente com ladainha, com propostas mirabolantes. A gente precisa ter linhas de ônibus mesmo municipais que liguem um bairro ao outro. A gente precisa ter esse terminal hidroviário, a gente precisa ter dignidade, porque olha só, não basta também só criar as linhas internas. A gente precisa que essas linhas internas sejam operadas por uma frota que seja confortável. A gente não tem conforto nos ônibus na região metropolitana, infelizmente. Está acontecendo uma revolução no transporte na capital, onde a prefeitura está comprando uma frota própria e isso vem sendo oferecido obstáculo pelo governo do estado, vem sendo oferecido vários obstáculos que são simplesmente temas eleitorais. Eleição não pode servir para atrapalhar a vida do povo. Tem que deixar as pessoas e os gestores trabalharem. Eu torço para que dê certo, por exemplo, qualquer iniciativa do prefeito aqui que vise melhorar a vida do povo. O que não pode é todas as iniciativas sejam para oferecer recursos só para iniciativa privada. Quem precisa ser priorizado é a população, que é muito carente, que precisa ter serviços públicos de qualidade. Tá? O transporte ele vai ser uma real prioridade. Eu tenho muito compromisso com isso, porque eu já fiz luta por passe livre. Eu fui do movimento estudantil uma boa parte da minha vida. Eu já fiz luta por tarifa zero. Eu entendo que direito à mobilidade é um direito. Se mobilidade é um direito, precisa ser tratado como tal e não como um negócio de meia dúzia de empresário que querem tratar as pessoas como clientes que não precisam ter acesso a alguma coisa razoável. Porque é isso, né? Como é um monopólio praticamente, na verdade as linhas são monopólios, né? O transporte público, ele é um monopólio. E se tu vai lá no final, tu vai ver que não é só os congestionamentos, a gente tem problemas nas coisas mais miúdas. Olha só, sabe que é lei que o ônibus tem que parar para as mulheres onde elas quiserem durante a noite, né? Já conversou com qualquer mulher que pega ônibus? Elas se queixam deles queimarem parada regulamentada, ainda mais parar em locais que elas decidirem por conta da segurança. Sabia que tem uma coisa que é muito fácil de fazer, não custa R$1 e melhoraria a segurança? Estimular a alternância de horário do funcionamento das coisas no município. Se tu faz isso, se tu estimula isso, tu faz o seguinte, tu faz com que tenha mais gente na rua durante um tempo maior. Isso melhora a segurança. Se tu coloca uma coisa que a médio prazo já é economia para o setor público, tá? Troca todas as lâmpadas por LED dos postes da cidade, melhora a iluminação pública e promove também segurança, promove mobilidade também. Porque tu não sai de casa à noite, às vezes, por quê? Porque tu fica com medo, porque tu não sabe como tu vai te locomover e se tu vai chegar em casa de volta, né? É justamente nesse tema que o nosso roteiro nos indica para entrar. Para além da questão da iluminação pública, quais são as tuas observações e propostas para melhorar a segurança pública no município? Olha só, a gente já falou da alternância de horários sendo estimulada. Isso seria, inclusive, com incentivo fiscal. Por exemplo, a gente tem tributos municipais, não tem? Por que os negócios no município têm que funcionar todos no mesmo horário? A gente não pode, inclusive, estimular que a rede de serviços tenha diversos horários?
Os bares, eles meio que já têm horário noturno, né? Mas a gente também pode dar esse estímulo para outros setores da economia, tá? Fazendo com que tenha, inclusive, esses serviços sendo ofertados para a população no horário que elas já estão em casa, né? Que elas já estão fora do trabalho. Isso melhora, inclusive, a economia, tá? A gente tem uma economia circulando mais dentro do Terias município. como exemplificar qual seria o segmento econômico e como é que ele poderia alternar esses horários? Pronto. A própria rede de lojas aqui, se a gente vai pegar inclusive as feiras, tem horários de funcionamento que poderiam ser diversos. Poderia inclusive entrar um pouquinho no horário da noite. A gente poderia estimular que os comerciantes médios abrissem um pouco mais tarde, fechassem também um pouco mais tarde. Isso melhora de fato a vida do povo. Mas não é a única coisa, sabe? A gente tem no município a capacidade de ter uma guarda municipal que promove algum grau de segurança. Sabia que tem a Patrulha da Mulher, que é financiada pelo governo federal para as guardas municipais? Sabia que a gente pode pegar e juntar todas essas ações num plano de segurança pública inteiro, com iluminação pública, com uma cidade funcionando para suas pessoas durante um tempo maior, colocando a guarda municipal para patrulhar as praças e oferecer segurança. Olha só. Isso não existe? Hoje, eu não vejo. E pouca gente do que eu tenho conversado vê. Inclusive, há um desestímulo que as pessoas fiquem e ocupem os locais públicos. Estava conversando outro dia com o pessoal de uma batalha de hip-hop, ali no canteiro do Paá. Vários falaram de abordagens nas quais eles foram bastante violados, né? Foram desestimulados, foram dispersados, porque estavam ali rimando. Uma batalha de rima, cara. Onde foi isso? No canteiro do Paá, por exemplo. Eles foram... Mas não foi o único local que a gente recebeu essa queixa, não. A gente recebeu lá essa queixa no Complexo do Oito. Né? Tem. E a batalha, essa questão do a cultura hip hop envolve, né? Tanto o skate, essa questão... As rimas. Né? As rimas. E aí a guarda municipal agiu contra eles, foi isso? Sim, eles se queixam de diversas ações de truculência. Há um real desestímulo. Olha só, eu sou o candidato mais jovem e eu frequento diversos espaços culturais, porque eu acho que a gente tem um município muito rico em fazedores de cultura, assim. A gente tem, inclusive, colado a nossa campanha em diversos locais assim, tá? Por isso a gente tem acesso a inúmeros relatos desse tipo. Não é só um problema municipal, a própria Polícia Militar também age muito nesse sentido. Isso também faz parte um pouco dessa formação truculenta dos nossos aparatos de segurança, tá bom? Tem uma formação que ela é um tema delicado. A gente precisa formar os aparatos de segurança para cuidar das pessoas. Isso envolve criar grupos especializados também, sabe? A gente vai viver, ano que vem, um evento aqui que vai ser a COP30. O tanto de turista que vai estar aqui é um número muito grande. E se a gente não estiver preparado, a gente vai ver essa mesma formação que não cuida das pessoas operando com todo mundo, entendeu? Com pessoas que reconhecem seus direitos, que Isso. possuem cidadania nos outros países, né? Países desenvolvidos, não é isso? Exato. Mas a gente não tem que pensar só neles, a gente tem que pensar, inclusive, na Cidadão, nossa população. Claro. A cidadania precisa ser garantida. Eu acho que esse é o termo mais correto. A cidadania, ela não vem sendo garantida no nosso município, infelizmente. Essa crítica que movimentos como esse, né? Movimentos de rua, de pessoas que têm as ruas, os logradouros como espaços de entretenimento, de lazer, de prática de esporte, é uma crítica com relação à truculência desses agentes de segurança em todo o país, em todo o estado, né? Belém mesmo, né? Tem muitas notícias de jovens que utilizam ali o CAN, né? O Centro Arquitetônico de Nazaré, né? E que são humilhados, alguns até sofreram agressão física da Guarda Municipal de Belém. Tu sabias que a Ananindeua,
Olha só, esse tema sobre Belém é uma realidade da formação, né, deles. Mas eu soube que, inclusive, a Guarda Municipal, o comando, não só puniu, como colocou para formação os envolvidos. Agiu, né? E isso agiu, apurou o caso, garantindo o contraditório, a ampla defesa, mas também tomando as iniciativas para garantir que aquele espaço público não voltasse a ter cenas como essa. E Eu acho que errar esse tipo de situação, ele acontece. Não vai deixar de acontecer de um dia para o outro. Precisa ter muita existe uma cultura, formação. né, também, É né? cultural dos aparatos de segurança a repressão. No Brasil, aparato de segurança é para reprimir gente pobre, é para reprimir qualquer coisa que seja semelhante ao povo que mais E precisa. o servidor da segurança, ele também tem suas queixas, né? Tem, eu venho de uma baixa remuneração, de más condições de trabalho, né? É verdade. Enfim, o trabalhador da segurança, ele se ressente por ele estar na ponta do problema social e econômico do país e desse problema estrutural, digamos assim, né, que há. Olha só, e ser responsabilizado por tudo, né? Tem essa verdade. Tem esse lado aí do É verdade. servidor, E eu jamais esqueceria disso, porque eu sou de uma família que tem muitos policiais também. Tem policial federal, tem policial civil. A minha família tem presença na segurança pública nesse debate. E eu acompanho isso a minha vida toda. O que acontece é que existe os bons profissionais, existem os maus profissionais e existe também os déficits de formação, tá? Eu acho que a gente, enquanto poder público, enquanto um governo do povo, a gente vai agir principalmente relacionado à formação, relacionado à valorização desses profissionais, colocando eles para se especializarem em certos temas, porque não é possível que se entenda sempre que a segurança é um problema de guerra, tem que seguir a lógica da guerra. Não, é justamente essa lógica que a gente quer romper. A gente quer que o aparato de segurança ele seja uma coisa voltada a proteger as pessoas. E proteger as pessoas não é simplesmente trabalhar de qualquer forma reprimindo qualquer povo que esteja na rua. A rua é espaço das pessoas, as praças também, e elas precisam ser ocupadas pelas pessoas. Isso não é um problema, pelo contrário, isso é solução. Porque quando tu tem numa praça muita gente, tu também tem atividade econômica. Tu tem lá uma senhora que está vendendo coxinha, tu tem lá uma senhora que está vendendo comida típica, tu tem uma série de coisas que começam a se integrar. A solução ela é conjunta, tá? Isso ajuda no debate de segurança, isso ajuda nos outros debates. Tem coisas que são um pouco mais delicadas. Por exemplo, a violência contra a mulher, a violência contra a juventude. Ananindeua é campeã. Sabia que Ananindeua já figurou até em primeiro no ranking de violência contra a juventude, né? Tem um mapa, tem organizações da sociedade civil que todo ano atualizam um mapa da violência. Se tu fores analisar esse mapa, Ananindeua não sai ali das primeiras colocações. A gente tem mais de 5.000 municípios e Ananindeua está sempre figurando entre os municípios com mais insegurança para a sua juventude, com mais insegurança para mulheres, com mais insegurança para as pessoas que vivem nele. Eu acho que isso é um grande problema, sabe? A gente tem questões muito sensíveis para resolver. A nossa juventude não tem oportunidade aqui. E isso acaba fazendo com que ela esteja à mercê, inclusive, da disputa pelos grupos criminosos da cidade, né? O tráfico disputa a juventude e disputa economicamente, que é uma coisa sensível. Se tu não trata o jovem como sujeito de direitos, com direito ao lazer, a estar numa praça, a estar vivenciando a cidade de uma forma diferente, se tu não trata ele, inclusive, como um sujeito econômico, capaz de gerar renda, de gerar novos negócios na cidade, de fazer a economia circular, tu não resolve o problema, tá? A cultura também, a cultura da violência no nosso município, ela também é muito grande. Ela acaba sujeitando esses atores sociais a momentos assim de grande violação mesmo dos seus direitos. A gente vai garantir
com que a população tenha acesso não só a equipamentos de lazer, não só a equipamentos de esporte, mas tenha acesso também à formação e tenha acesso a financiamento para a criação de projetos, para a criação de investimentos sociais, para que se gere renda mesmo no município. Eu acho que tudo sempre acaba recaindo um pouco nisso. Se a gente tem uma população que ela tem uma renda melhor, uma formação melhor, não se aceita qualquer coisa do poder público e ela acaba se tornando sujeito de direitos, tá? Muito bem. Olha, nós estamos nos aproximando do final do nosso tempo. Eu gostaria de te deixar à vontade para que tu possas aí fazer uma síntese do que te levou a ser candidato a prefeito aqui em Ananindeua, né? Sobretudo, uma candidatura que vem de um partido que governa a capital paraense, que está vizinho a essa cidade, Belém, né? E que tem muita coisa que pode ser construída em relação a com relação a essa proximidade. Uma dessas questões, por exemplo, é a questão do lixo, né? Na verdade, dos resíduos sólidos, né? Sim. Que é uma coisa que afetou a capital agora, recentemente, de uma forma muito avassaladora. Nós tivemos muitos problemas, né, com relação às empresas que forneciam esse tipo de serviço, que é a coleta, tratamento e destinação do lixo. Temos um problemão ainda colocado, né, por conta da empresa que está atuando aí por decisão judicial, né, ainda recebe o lixo desses 3 municípios, que é Belém, Ananindeua e Marituba, sendo Belém o principal fornecedor desse material orgânico e inorgânico, e que, de certa forma, um transporte se torna um problema metropolitano, né? Não um problema só de uma cidade. E Belém está no meio disso, o Ananindeua está no meio disso, né? Entre Belém e Ananindeua e Marituba. Então, eu gostaria que tu aproveitasse esses nossos 8 minutos para poder tocar nesses assuntos também e a gente poder dar um fechamento nesse nosso roteiro aqui da entrevista. Olha só, ótimo tema. Resíduos sólidos sempre foi um drama da região metropolitana. Isso é histórico, né? Os últimos governos padecem com grandes problemas. Eu acho que a capital deu um grande exemplo e um grande passo na solução disso ao vencer a máfia do lixo. A empresa que estava fazendo a coleta lá foi trocada a partir de uma licitação, um processo público, um processo de modernização, inclusive, da coleta. A gente tem, como tu bem falou, um problema relacionado ao lixão, tá? E isso é importante tratar porque é o seguinte, esse lixão, o lixão do Aurá, ele é um elemento central nesse ponto. A gente está falando de municípios da região metropolitana, a gente não está falando só da capital, a gente não está falando só de Ananindeua, a gente está falando que é preciso uma solução integrada. Quando a gente joga essa responsabilidade só sobre a capital e a gente se exime disso, a gente se exime, por exemplo, do debate sobre o lixo, que sequer é coletado em alguns pontos aqui de Ananindeua, ou é coletado raramente e a população tem que queimar ele. Tu sabes que isso é frequente no nosso município, né? Tu anda pelo município, tu percebe lixo sendo queimado a todo momento. E a população não queima porque quer, a população queima porque não tem acesso a uma coleta regular, uma coleta que dê conta de atender satisfatoriamente toda essa demanda gerada aqui. A gente está falando de um município, cara, que tem mais de 500 mil de habitantes, segundo a estimativa do IBGE. E isso, a estimativa que diminuiu devido ao último censo, que, enfim, foi muito boicotado pelos partidários do Bolsonaro, né? E isso gera uma certa dúvida se é isso ou um pouco mais. Então, a gente tem uma população de cerca de 500 mil ou talvez até mais habitantes, dentre os quais a gente não tem acesso, por exemplo, a uma coleta de lixo eficiente. Os resíduos sólidos, eles precisam de uma solução integrada não só entre os governos, mas entre os seus efeitos, sabe? Aqui, a gente, infelizmente, não tem um aterro sanitário.
nós não temos uma coleta eficiente e muito menos uma coleta seletiva. A gente quer implantar a coleta seletiva no município. Nós vamos fazer, além da coleta seletiva, a criação de um aterro sanitário junto com a capital e junto com Marituba. Acho que o governo tem que trabalhar junto. Passou a eleição, todo mundo tem que sentar, discutir a questão e propor uma solução conjunta. Tem exemplos no mundo e no Brasil mesmo de usina de tratamento de resíduos sólidos, compostagens, exato, que geram renda, que geram soluções ambientais. A gente não pode tratar isso como um tema que sempre vai gerar degradação ambiental. Por que que em outros lugares resíduo sólido pode gerar valor e aqui só gera problema ambiental e doença? Na nossa cidade é isso. Ananindeua está muito atrás da capital porque não solucionou esse problema. A máfia do lixo foi vencida lá, aqui não foi. A gente também tem, assim, e para ir avançando, já devido ao nosso tempo, eu queria colocar que a gente tem um enorme carinho pela população de Ananindeua. A gente quer construir um governo com as pessoas que dê prioridade a cada um e cada uma da nossa população. Temos hoje uma sina de governos sucessivos que não tem uma política de assistência social efetiva, que não tem uma política educacional efetiva e muito menos de saúde, tá? O meio ambiente é tratado de qualquer forma. A gente viu a criação de uma orla que pode ser muito bem confundida com devastação ambiental. A gente acha que é necessário, por exemplo, ter orla. A gente acha que é necessário ter equipamentos de lazer. Mas a gente não pode fazer com que tudo isso seja sempre objeto de devastação. A gente pode fazer com que isso seja integrado ao meio ambiente, com que as soluções sejam parte da construção de cada governo. O governo tem que servir para solucionar os problemas da sua população. Olha só, se tu vai no Parque Maguari, tu vai ver que as coisas que são ofertadas lá, quase todas pagas e com valores que a população não consegue arcar. Passeio de bicicleta lá tem aluguéis caros. Tem bicicleta que passeio de 15 minutos é 20, até 40 reais. Isso não é acessível à população. Estacionamento lá é pago na hora. Entende? A gente tem problemas muito sensíveis que estão ligados a essa lógica da mercantilização de todos os nossos direitos e dos serviços públicos. A gente quer fazer a diferença. Para fazer a diferença, a gente tem que entender Ananindeua como terra de direitos, entender Ananindeua como um território de bem viver, um território que tem que oferecer para a sua população saúde, saneamento, segurança, educação, que tem que conseguir elevar os índices da cidade, mas fazer isso com soluções com participação popular. Não é possível que a gente não tenha o povo participando da decisão do que quer. Eu acho que, nesse sentido, a capital dá grandes exemplos. O orçamento discricionário lá é decidido pelo povo. A gente consegue fazer isso aqui? Consegue. Nós temos recursos, nós sabemos como fazer e nós vamos fazer junto com o povo. Então, é por isso que a gente pede, inclusive, o voto de cada um e de cada uma nesse projeto de cidade que a gente quer construir para a população de Ananindeua, sabe? A gente está oferecendo aqui um projeto de cidade viável, um projeto de cidade democrático, um projeto de cidade popular. Olha só, esse aqui foi mais um Podercast, entrevistando aqui o Thiago Bessa, candidato do PSOL a prefeito de Ananindeua, dando seguimento aqui à nossa proposta de realizar a cobertura das eleições municipais nos dois colégios eleitorais, os dois maiores colégios eleitorais, Belém e Ananindeua.
O Tiago, de certa forma, tem aqui já garantido o seu espaço. Nós vamos te agradecer pela tua presença de novo, dizer que, enquanto veículo, nós estamos muito satisfeitos de termos te ouvido as tuas propostas e a tua opinião a respeito do município que tu estás te propondo a governar. Esse aqui foi mais um Podercast, cumprindo a sua parceria aqui, tanto com o portal Estado do Pará Online, quanto com a TVC Belém, canal 9.1, onde você assiste, tanto na TV quanto nas multiplataformas, o primeiro podcast multitelas do Estado do Pará. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo.